Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula Premium simulado comentado do preparatório Radiologia em Casa. O nosso simulado comentado de hoje é para o concurso público da Universidade Estadual de Feira de Santana, estado da Bahia, promovido pela banca IDCAP, Instituto de Desenvolvimento e Capacitação. Nós preparamos um caderno de questões com muito carinho para vocês e daremos início, a partir de agora, à correção e comentários das questões do nosso simulado de hoje, iniciando pela questão de número 1. O exame de tomografia computadorizada utiliza qual tipo de radiação? Alternativa A, radiação X não ionizante. Alternativa B, radiação beta. Alternativa C, radiação X ionizante. E alternativa D, radiação alfa. Turma, assim como nos equipamentos de raios-x, onde nós realizamos as radiografias, a tomografia computadorizada, onde nós realizamos através de um tomógrafo, utiliza a radiação X do tipo ionizante. Portanto, questão de número 1, gabarito, letra C. Questão de número 2. Qual o trajeto básico da radiação nos exames cintilográficos? Alternativa A. Este exame utiliza apenas ondas mecânicas. Alternativa B. Vai da máquina para o corpo do paciente. Alternativa C, vai da máquina para o receptor em torno do paciente. E alternativa D, vai do corpo do paciente para a máquina. Pessoal, quando nós falamos em exames cintilográficos, nós estamos falando das cintilografias, que são exames de imagem realizados através da medicina nuclear, que utiliza doses de substâncias radioativas no diagnóstico de diversas patologias, inclusive também em alguns tipos de tratamento. Então, o exame ele é realizado através da aplicação intravenosa ou oral do radiofármaco no paciente, e o paciente, ou o corpo do paciente, que irá emitir a radiação para o equipamento. Portanto, questão de número 2, gabarito, letra D. Questão de número 3. Quais os locais no parênquima cerebral onde devemos procurar pela perda de contorno da substância cinzenta no acidente vascular encefálico isquêmico? Alternativa A, ínsula, núcleos da base e córtex. Alternativa B, ínsula, tálamo e cerebelo. Alternativa C, ínsula, núcleos da base e cerebelo. E alternativa D, corpo caloso, núcleos da base e córtex. Turma, as áreas mais afetadas pela oclusão aterotrombótica de pequenas artérias, que é uma das causas mais comuns do acidente vascular encefálico isquêmico, são a ínsula, os núcleos da base e o córtex. E a perda de contorno da substância cinzenta ela será melhor vista em um exame de tomografia computadorizada, tendo ali uma alteração da densidade do tecido cerebral nas primeiras horas após a ocorrência do AVEI, que é o acidente vascular encefálico isquêmico. Portanto, o gabarito da nossa questão de número 3 é a letra A. As 3 áreas mais afetadas serão ínsula, núcleos da base e córtex. E a principal diferença entre os acidentes vasculares cerebrais, onde nós temos o hemorrágico e o isquêmico, é que no isquêmico eu tenho uma obstrução que vai impedir o fluxo sanguíneo. E no hemorrágico eu tenho um extravasamento. E daí vem o termo hemorrágico, de uma hemorragia. Certo? Portanto, questão número 3, gabarito, letra A. Questão de número 4.
para justificar que a lesão está somente no interior dos alvéolos e não no interior dos bronquíolos, é usado o nome sinal do. Aí temos uma lacuna. Assinale a alternativa que corresponde à resposta certa. Alternativa A, vidro fosco. Alternativa B, broncograma aéreo. Alternativa C, gradiente. Alternativa D, brônquios livres. Turma, um sinal radiológico que indica a presença de ar nos brônquios, tornando-os visíveis na imagem radiográfica, é o denominado broncograma aéreo, tornando-se visíveis ali na imagem radiográfica. Esse sinal ele pode estar associado a diversas condições, como pneumonia, atelectasia e também o edema pulmonar. Portanto, a alternativa que preenche a lacuna corretamente é o broncograma. Aqui eu trouxe uma imagem ilustrativa que eu encontrei na internet. Aqui é a imagem padrão e aqui é a imagem desenhada, onde a gente consegue ter uma melhor visualização desse caso típico do broncograma, ok? Portanto, questão número 4, gabarito letra B, broncograma aéreo. Questão de número 5. Qual alternativa relaciona-se corretamente à incidência antero-posterior? Alternativa A, privilegia a visualização de um dos lados da parte anterior ou posterior. Alternativa B, a face que está mais próxima à placa do equipamento de raio-x é a que aparece mais nítida nas imagens. Alternativa C, é quando o feixe de raio-x entra no organismo pela parte anterior e sai pela posterior. Alternativa D, é recomendada quando se deseja observar a parte anterior da área examinada. Turma, muita atenção no enunciado. Ele quer saber qual alternativa relaciona-se corretamente à incidência AP, que é a antero-posterior. E o gabarito da nossa questão número 5, de fato, é a letra C. A incidência antero-posterior é quando o feixe de raio-x entra pela região anterior e sai pela posterior. Por isso é dado o nome da incidência antero-posterior ou simplesmente AP, entrada do feixe de raio-x na região anterior e saída na região posterior. Questão de número 5, gabarito, letra C. Questão de número 6. No estudo radiográfico do cotovelo, existem pontos anatômicos de referência superficial que são úteis à identificação de estruturas anatômicas, facilitando a realização do exame radiográfico. Desses pontos, é palpável na face posterior do cotovelo. Alternativa A, olecrano. Alternativa B, epicôndilo medial do húmero. Alternativa C, epicôndilo lateral do húmero. E alternativa D, processo coronoide. Turma, mais uma vez eu chamo a atenção de vocês para os detalhes do enunciado. Isso vai te direcionar ao gabarito da questão. A face posterior do cotovelo traz uma referência superficial muito importante que é palpável e é o olecrano. Conforme a gente pode ver nessa imagem radiográfica, aqui eu tenho a articulação do cotovelo, aqui eu tenho um cotovelo em perfil, onde a gente pode observar aqui na face posterior do cotovelo um ponto em destaque que é palpável e extremamente importante para o posicionamento dessa região, que é o processo olecraniano ou simplesmente olecrano. Portanto, questão número 6, gabarito, letra A. Questão de número 7.
De acordo com a RDC 611/2022, o uso do dosímetro individual deve observar, exceto, mais uma vez, turma, muita atenção ao que se pede no enunciado. Alternativa A. Quando não estiver em uso, o dosímetro individual deve ser mantido junto ao dosímetro padrão em local seguro da área livre. Alternativa B. Cada dosímetro será utilizado por um único usuário. Alternativa C. O dosímetro deve ser usado abaixo do avental. E alternativa D. O dosímetro deve ser usado exclusivamente no serviço de saúde ou setor para o qual foi adquirido. Turma, muita atenção nessa questão. O enunciado ele nos pede a exceção, ou seja, a alternativa incorreta. E essa é uma questão que pega muita gente na distração ou até mesmo por conta da sua rotina de trabalho. A letra C, que é o nosso gabarito, diz que o dosímetro deve ser usado abaixo do avental. Mas lá na RDC 611/2022, que é a referência da questão, no artigo 66, diz que o uso do dosímetro individual deve observar o disposto abaixo. Item 1. O dosímetro deve ser utilizado estritamente como estabelecido nas instruções de uso do laboratório de monitoração individual e no programa de proteção radiológica. Então, a própria RDC ela não especifica se deve ser usado abaixo ou acima do avental. Vai depender do tipo do dosímetro e de como estão as instruções de uso do dosímetro específicas do laboratório de monitoração individual e ainda do programa de proteção radiológica da instituição. Portanto, a exceção, alternativa incorreta, gabarito da nossa questão de número 7 é a letra C. Questão 8. Com o objetivo de determinar um trajeto fistuloso, o exame contrastado que consiste na cateterização e inspeção de contraste iodado hidrossolúvel é denominado. Alternativa A, seriografia. Alternativa B, angiografia. Alternativa C, urografia. E alternativa D, fistulografia. Essa daqui é a típica questão, turma, que o enunciado nos trouxe a resposta. O objetivo é determinar um trajeto fistuloso, ou seja, eu estou falando de uma fistulografia, que é um exame radiográfico contrastado que permite observar fístulas, que são conexões anormais entre órgãos, que aparecem devido a uma série de fatores, de malformações a outras patologias. Portanto, questão de número 8, gabarito letra D, aqui eu trouxe uma imagem ilustrativa, onde nós vemos aqui uma fístula e aqui nós vemos todo o trajeto fistuloso, né? E para que seja possível essa avaliação, é injetado um meio de contraste e feita uma radiografia nesse exame que é denominado como fistulografia. Portanto, questão 8, gabarito, letra D. Questão de número 9. Em relação à qualidade da imagem radiográfica, é incorreto afirmar. Mais uma vez, o enunciado nos pede a alternativa incorreta. Alternativa A. A nitidez pode ser definida como a delimitação mensurável dos detalhes de uma imagem, ou seja, uma boa visualização dos contornos de uma região anatômica. Letra B. O contraste pode ser definido como a diferença entre as densidades ópticas máxima, preto, e mínima, branco, da imagem radiográfica. Alternativa C. A gradiente difusora fixa geralmente é utilizada em exames de pacientes acamados ou no ato operatório. E letra D. A radiação espalhada secundária é tanto menor quanto maior for a densidade da matéria irradiada. O gabarito da nossa questão de número 9, turma, que mais uma vez nos pede em seu enunciado a alternativa incorreta, é a letra D.
quando diz que a radiação espalhada secundária é menor, tanto menor, quanto maior for a densidade da matéria irradiada. Ou seja, a alternativa nos diz que a radiação espalhada é inversamente proporcional à densidade da matéria, quando na verdade ela é diretamente proporcional. Quanto maior for a densidade da matéria, maior será a radiação espalhada. Portanto, questão número 9, gabarito, letra D. Questão de número 10. Em uma solicitação de radiografia do tornozelo em AP e perfil, pode-se considerar como posição para o exame, respectivamente, paciente em decúbito. Alternativa A, ventral e lateral. Alternativa B, lateral e ventral. Alternativa C, dorsal e lateral. E alternativa D, dorsal e ventral. Turma, pontos importantes para analisarmos. Ele quer saber a respeito da radiografia do tornozelo em AP e em perfil. De que forma? Respectivamente. Qual será a posição do paciente para a realização? Em AP, em primeiro lugar. Em AP, o paciente estará em decúbito dorsal, não em ventral e não em lateral, ou seja, eu já elimino letra A e letra B. Para o perfil, o paciente estará em posição lateral e não em posição ventral. Portanto, o gabarito da nossa questão de número 10, de fato, é a letra C. Respectivamente, em AP, como podemos ver na imagem da literatura, o paciente está em decúbito dorsal e em perfil estará em decúbito lateral. Portanto, questão 10, gabarito, letra C. Questão de número 11. O método radiográfico de Jones é também conhecido como a incidência, alternativa A, PA do joelho em extensão extrema, alternativa B, oblíqua de punho com desvio ulnar, alternativa C, AP do cotovelo em flexão exagerada e alternativa D, lateral do tornozelo em val. Turma, eu sei que muitos têm dificuldade nessas assimilações dos métodos de posicionamentos, mas alguns pontos, se vocês conseguirem fixar bem, auxiliará muito vocês na hora da prova. Por exemplo, correlacionar o nome do método à estrutura avaliada. O método de Jones, ele é um método utilizado para a avaliação do cotovelo. Sabendo disso, eu consigo gabaritar a questão, porque a letra A coloca uma incidência para joelho, a letra B para punho e a letra D para tornozelo. Olha como a banca foi boazinha nessa questão. O gabarito, de fato, é a letra C. O método de Jones é uma incidência AP do cotovelo em flexão aguda ou flexão exagerada. Portanto, questão de número 11, gabarito, letra C. Questão de número 12. A determinação da idade óssea pelo método de Greulich-Pyle consiste na avaliação da maturação óssea na radiografia de mão e punho esquerdos em incidência. Alternativa A, oblíqua interna. Alternativa B, antero-posterior. Alternativa C, póstero-anterior. E alternativa D, axial. Questão de número 12, turma, sobre o método de Greulich e Pyle utilizado para a avaliação e determinação da idade óssea. Traz como gabarito a letra C. O método de Greulich e Pyle consiste em avaliar, através de uma radiografia de mão e punho esquerdo, cada centro de ossificação presente e compará-lo com a imagem do Atlas Greulich e Pyle. A imagem é obtida em uma radiografia póstero-anterior da mão e punho esquerdos. A gente sabe que traz na literatura do Biasoli, por exemplo, um comparativo que é feito com as mãos bilaterais, né? Mão e punho, direito e esquerdo. Mas o enunciado foi muito claro
tratando-se do método de Greulich e Peyle, e de acordo com a literatura referência, o método de Greulich e Peyle realiza apenas a incidência da mão e do punho esquerdo para comparação com a imagem do Atlas Greulich e Peyle. Certo, turma? Portanto, questão 12, gabarito, letra C. Questão de número 13. Considerando-se o posicionamento do paciente ou a região anatômica do corpo em relação ao anteparo para a obtenção de determinada incidência, é incorreto afirmar. Mais uma vez, pede-se a alternativa incorreta. Alternativa A, decúbito lateral esquerdo, paciente deitado sobre o lado esquerdo, com este mais próximo do anteparo. Alternativa B, perfil direito, plano sagital paralelo ao anteparo, com o lado direito mais próximo deste. Letra C, oblíqua anterior direita, o plano coronal obliquado em relação ao anteparo, com a região anterior direita mais próxima deste. E letra D, posição de Trendelenburg, paciente em decúbito dorsal, com o plano do corpo inclinado de forma que a cabeça fique mais alta que os pés. Turma, uma dica de ouro para vocês, muita gente tem dificuldade ou dúvida. Sempre que a gente tem a terminologia da região que está sendo avaliada, por exemplo, decúbito lateral esquerdo, o lado esquerdo é o que estará mais próximo ao receptor de imagem ou ao anteparo. Perfil direito, o lado direito é o que está mais próximo do anteparo. Oblíqua anterior direita, a região anterior direita é a que estará mais próxima do receptor de imagem. Sempre a gente tem que lembrar disso, ok? O gabarito da nossa questão de número 13, de fato, é a letra D. Lembrando que o enunciado nos pede a alternativa incorreta, e na letra D diz que a posição de Trendelenburg é aquela onde o paciente está em decúbito dorsal, com o plano do corpo inclinado, até aqui está ok, de forma que a cabeça fique mais alta que os pés. Na verdade, na posição de Trendelenburg, o paciente estará com a cabeça mais baixa que os pés. Portanto, questão de número 13, gabarito, letra D. Questão 14. Em relação aos ossos do carpo, é incorreto afirmar. Alternativa A. O carpo é constituído de 8 ossos dispostos em 2 fileiras com 4 ossos cada. Alternativa B. A fileira distal é constituída pelo trapézio, trapezoide, capitato e amato. Alternativa C. A articulação entre a fileira proximal e a distal é denominada médio carpal. E a alternativa D. O piramidal é o osso mais medial dos ossos da fileira distal do carpo. Questão de número 14, turma, gabarito letra D. Ao afirmar que o piramidal é o osso mais medial dos ossos da fileira distal do carpo, essa afirmativa está incorreta. Quando a gente analisa, lembrando sempre que quando falamos de anatomia, precisamos pensar sempre na posição anatômica. Nós temos aqui região lateral e região medial dos ossos do carpo, onde nós temos a fileira proximal com os ossos escafoide, semilunar, piramidal e piciforme, e temos os ossos da fileira distal, trapézio, trapezoide, capitato e amato. Então, o piramidal, que está aqui, ó, esse osso aqui, ó, o piramidal, ele é um osso presente na fileira proximal e não na fileira distal. E ele não é sequer o osso mais medial da fileira proximal. Da fileira distal, o osso mais medial seria o capitato, que é este osso aqui.
aqui. Certo? Portanto, questão 14, gabarito, letra D. Questão de número 15, turma. O símbolo do membro superior consiste dos ossos. Alternativa A, clavícula e húmero. Alternativa B, clavícula e escápula. Alternativa C, clavícula e externo. E alternativa D, clavícula e junção acrômio-clavicular. Turma, o símbolo do membro superior ele consiste em apenas dois ossos, que são a clavícula e a escápula. Conforme podemos ver, a referência literária aqui, o Bontrager, 8ª edição, questão de número 15, gabarito, letra B. Questão de número 16. Os requisitos ambientais para as salas de raio-x auxiliam serviços e profissionais a adequarem a radioproteção para minimizar riscos aos pacientes. Assinale a alternativa correta sobre esses requisitos. Alternativa A. Sala de raio-x deve dispor somente do equipamento de raio-x e acessórios indispensáveis para os procedimentos radiológicos a que se destina. Letra B. É permitida a instalação de mais de um equipamento de raio-x por sala. Letra C. O serviço de radiodiagnóstico não necessita implantar um sistema de controle de exposição médica, de modo a evitar exposição inadvertida de pacientes grávidas. E letra D. As instalações móveis não necessitam ser projetadas de acordo com os níveis de restrição de doses estabelecidos. Observe, turma, que eu fui fazendo a leitura já marcando pontos-chave. Isso ajuda muito quando você está fazendo sua prova, identificar esses pontos que vão te ajudar a eliminar alternativas incorretas e, de uma forma mais fácil, prática e objetiva, chegar ao gabarito da questão. Questão de número 16, gabarito, letra A. A sala de raio-x deve dispor somente do equipamento de raio-x e acessórios indispensáveis para os procedimentos radiológicos a que se destina. Portanto, questão 16, gabarito, letra A. Questão de número 17. Os aparelhos de mamografia convencionais possuem um dispositivo de compressão usado para comprimir a mama. Esse dispositivo é feito de um material plástico que permite a transmissão de raios-x de baixa energia. A compressão aplicada apropriadamente é um dos componentes fundamentais no resultado final de uma mamografia de alta qualidade. A função da compressão é, alternativa A, tornar visíveis as estruturas de pequeno tamanho, B, diminuir a espessura da mama e reduzir a dispersão, C, afastar as estruturas mamárias o máximo possível do chassi e D, permitir o uso do efeito Hell para compensar a espessura da mama. Turma, olha só. Muito cuidado com esse tipo de questão. Geralmente a banca vai jogar na letra A uma questão que tenha coerência. Quando eu falo de uma mamografia e que eu preciso tornar visível as estruturas de pequeno tamanho, a compressão pode contribuir para isso. Mas quando eu quero, de fato, ter uma melhor visualização de estruturas de pequeno tamanho, a gente utiliza o que nós chamamos de magnificação, não a compressão especificamente falando. Dentre as alternativas apresentadas, a que de fato demonstra uma função da compressão, como se pede no enunciado, é a letra B, que é diminuir a espessura da mama e reduzir a dispersão do feixe de elétrons, dispersão da radiação. Portanto, questão de número 17, gabarito, letra B. Questão de número 18. Em relação à comparação entre as técnicas sequenciais de tomografia computadorizada e fluoroscopia, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A tomografia computadorizada não é um bom método intervencionista porque proporciona uma baixa acurácia visual para o posicionamento da agulha.
Turma, aqui eu vou fazer mais uma vez uma chamada de atenção de vocês para termos como o não, como somente, apenas, exclusivamente, que são termos que na maioria das vezes estão relacionados às alternativas falsas. Então, tenham atenção redobrada em questões como essa, ok? Letra B. A exposição radioativa é desprezível em ambos os métodos. Turma, nós estamos falando de tomografia computadorizada e fluoroscopia. Não tem como a gente desprezar a exposição radioativa nesses métodos de radiodiagnóstico. C. A MAS, miliamperagem por segundo, deve ser reduzida ao máximo possível durante a aquisição de uma tomografia computadorizada sequencial. Perfeito! Voltamos ao princípio Alara. Doses tão baixas quanto razoavelmente exequíveis. MAS é a intensidade do feixe de radiação ou a quantidade de raios-x emitidos. E a letra D diz o oposto. A MAS deve ser elevada ao máximo possível durante a aquisição de uma tomografia computadorizada sequencial. Portanto, gabarito, letra C. Uma questão bem simples, bem tranquila, que requer apenas bastante atenção. Questão de número 19. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais das Técnicas Radiológicas, é vedado, que é o mesmo que proibido, ao tecnólogo, técnico e ao auxiliar. Esse é o tipo de questão que a banca vai trazer alternativa quase que 100% verdadeira e requer muita atenção de vocês. Olha só o que ele fala na primeira alternativa da letra A. É vedado, ou seja, proibido ao profissional não comparecer ao local de trabalho no qual exerce sua atividade profissional. Está errado, pessoal. O que fala no Código de Ética? Que é proibido ao profissional abandonar ou não comparecer ao trabalho onde ele exerce a sua atividade profissional sem motivo plenamente justificado. Poxa, eu estou indo ao trabalho, sofri um acidente, não tem como eu comparecer, né? Então, a gente precisa ter essa malícia na hora de analisar as questões. Letra B. Infamar colegas de profissão e membros dirigentes das entidades representantes da categoria. Isso está certo. Infamar é o mesmo que difamar, denegrir a imagem da pessoa. Isso, de fato, é proibido. Letra C. Posicionar-se contrariamente a movimentos reivindicatórios da categoria. Turma, também está errado. O que fala no Código de Ética? Que é proibido posicionar-se contrariamente a movimentos reivindicatórios da categoria com a finalidade de obter vantagens. Eu vou ser contra isso, mas porque eu tenho interesse por trás disso, eu vou ter uma vantagem ao ser contrário a isso. Isso é proibido. E letra D, assumir emprego, cargo ou função de colega demitido ou afastado de suas atividades profissionais. Pessoal, se nós fôssemos proibidos de assumir emprego de outro colega, não faria sentido a gente estudar para concurso, porque a maioria das vagas que são abertas são justamente para substituir pessoas, né? Seja por demissão, por afastamento ou por qualquer outra razão. O que fala no nosso Código de Ética é que a gente não pode assumir um emprego, cargo ou função de um colega quando ele é demitido ou afastado em represália a alguma atitude que ele teve de defesa de movimento legítimo da categoria ou de aplicação do Código de Ética, e quando isso, de fato, é devidamente comprovado. Então, são questões assim que vão requerer de vocês máxima atenção para não escorregarem e perder ponto importante, tá bom? Questão 19, gabarito, letra B, lembrando que infamar é o mesmo que caluniar, difamar, maldizer, denegrir. Então, faz muito mais sentido a gente entender que isso, de fato, não é nem um pouco ético, né? E para fecharmos com chave de ouro, nossa questão de número 20. Em uma unidade pediátrica, uma criança de 2 anos de idade é atendida vítima de uma pancada na cabeça. O pediatra, ao analisar o paciente, solicitou uma radiografia de crânio para descartar um diagnóstico de fratura. Nesse caso, o critério correto para o exame AP de crânio em decúbito dorsal na radiologia pediátrica é: alternativa A, raio central na glabela; alternativa B, paciente em posição de Fowler;
Alternativa C, paciente em posição de prona. E alternativa D, raio central no násio. Turma, essa questão é aquela que a banca te dá todas as respostas, né? Não tem nem como errar uma questão dessa. Nós estamos falando de uma radiografia de quê? De crânio. Uma radiografia com incidência o quê? Uma incidência AP de crânio. E ele não me coloca que é em decúbito dorsal. Então, já posso eliminar a posição de prona e também de Fowler. Se é uma radiografia de crânio, o raio central será direcionado à glabela ou ao násio? A glabela, né, pessoal? Portanto, questão número 20, gabarito, letra A. E assim, nós finalizamos mais um simulado comentado em nosso curso preparatório e, como de costume, trazendo uma frase com muito carinho para a sua reflexão. Quanto maior for a sua preparação, maiores serão os seus resultados. Desejo a todos vocês bons estudos, fiquem todos com Deus, um grande abraço e vamos juntos em busca da aprovação.